Em nosso estudo de hoje é a lição 27 do livro Palavras da Vida Eterna, Liberdade em Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Palavra de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definiam o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel, cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo, aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa, abraça os companheiros de ministério quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade, nunca se volta contra a autoridade estabelecida, trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem um aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Servem indistintamente, sofrem compreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide, recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos remanescentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões e domesticado, mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência dos nossos próprios desejos. Quando a gente ouve a palavra escravidão, é claro que ainda existem países no mundo em que ainda adotam a escravidão e que a escravidão ainda acontece de maneira zelada, assim, muito próximo da gente em algumas circunstâncias. Mas existem vários tipos de escravidão aqui na Terra. E a gente não vai falar apenas da escravidão a um vício qualquer, um vício material qualquer. O vício material pode ser tanto o vício da avareza, como também o vício da gula, o vício da alimentação inadequada. E quando a gente fala em alimentação, vamos estender também esse conceito de alimentação, que eu me lembro que no livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz através do Chico, ele vem falando das várias alimentações que nós temos. E a alimentação definitivamente não é só essa pela boca que a gente conhece, não. Aliás, a nossa primeira maior fonte de alimentação aqui na Terra é o oxigênio. Mas a gente se alimenta de boa música, de bons amigos, a gente se alimenta também de vapor. Até a pessoa que às vezes está fumando, né, está se alimentando de alguma maneira. Então são as alimentações inadequadas, alimentações que não convêm mais, como nas palavras de Paulo de Tarso. E elas vão criando uma verdadeira escravidão para cada um de nós. Mas a gente vai encontrar principalmente a escravidão que a gente tem vamos dizer assim, né, aos nossos equívocos. Porque tudo que a gente faz de errado, contrariando ainda as leis de Deus, cria para a gente, através da lei de causa e efeito, essas cadeias ainda, que deixam a gente escravizado, que enquanto a gente não cumprir as nossas obrigações, a gente não consegue ficar livre dessa escravidão, desse processo de escravidão. Então é interessante a gente notar que a característica de mundo como esses aqui, igual a gente está vivendo, mundo de expiações e provas, esse mundo definitivamente não é um mundo de férias, não é um mundo para viver os prazeres reais, não é. É um mundo em que todos nós que viemos para cá, a gente traz aqui um conjunto de obrigações a cumprir, e são essas obrigações que
quando bem cumpridas, elas vão estabelecendo para a gente a liberdade. E Emmanuel fez questão de enumerar várias passagens da vida do Cristo, é muito conveniente nesse momento em que a gente se aproveita se aproxima do Natal, a gente começar a ver essas características do Cristo. E o Cristo ficou aqui o tempo todo trabalhando e servindo, independente das críticas, sem esperar nada em troca. Por quê? Porque, na verdade, a liberdade dele toda está voltada para cumprir as obrigações que o Pai dá para cada um de nós. Cumpriu essa obrigação, você fica com a consciência tranquila e seu campo se abre de uma maneira maravilhosa no mundo espiritual. O que a gente vem dizendo é o seguinte: quando a gente vem estudar o livre-arbítrio que as pessoas têm, todos nós temos o livre-arbítrio. Inclusive, já ouvimos de um espírito falando assim: Jesus deixa você esgotar todas as formas possíveis, até de sofrimento, se você quiser. Você quer tomar esse caminho? Toma. Não está avisando, ali na frente é sofrimento. Mas a pessoa quer tomar, deixa a pessoa tomar, e ele assevera depois, fala: vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. A hora que estiver doendo muito, né, se estiver cansado desse caminho, venha. Mas se você quiser tomar, e deixa a pessoa tomar esse caminho, né? Então o que acontece é a gente tem que começar a entender esse mundo não sendo um mundo de prazeres, de férias, como eu falei. Qual é a missão que eu estou tendo que cumprir agora nesse momento? Eu conseguindo cumprir essa missão bem, quando eu chegar do outro lado da vida, eu vou ter a oportunidade de fazer novas escolhas. Cada vez que eu cumpro com as minhas obrigações, o campo de escolha, o livre-arbítrio, ele se amplia. Cada vez que eu não cumpro, eu vou ficando igual o aluno repetente, que hoje o sistema de ensino já faz isso há bastante tempo. Às vezes você tem 15 matérias, 18 matérias, mas você fica em uma só. Você é obrigado no ano seguinte a prestar dependência daquela matéria. Quer dizer, você vai fazer um ano seguinte, mas com a matéria do ano anterior. Você fica escravizado daquilo ali. Enquanto você não concluir aquela matéria, não for aprovado, você não vai passar de ano. Isso acontece exatamente dessa maneira. E tem alguns casos em que a nossa rebeldia enquanto ser humano, né, a gente não consegue, vai adiando mesmo, e vai chegar uma hora em que as leis de Deus, a expiação, vai fazer com que a gente passe somente por aquela prova. Então, dessa vez, agora não. Você vai ficar reprovado, vai passar tudo de novo só para poder cumprir essa prova aqui. Enquanto a gente não cumprir, a gente não tem a nossa liberdade. A gente fica aqui escravizado, fica aqui preso, né? E, na verdade, quando a gente começa a entender que esse mundo, embora seja uma maravilhosa escola, é um mundo de aprendizado, todo mundo está querendo, na verdade, é concluir o seu aprendizado, é ganhar o seu diploma e poder ter acesso ao mercado de trabalho, poder tá utilizando, né, novos degraus aí daqui para frente. Todo mundo quer isso. Ninguém quer ficar repetente o tempo todo num determinado ano do segundo grau, do primeiro grau da escola normal. Todo mundo quer se formar. O que a gente quer é se formar também. Então, a gente precisa agora se compenetrar hoje de quais são as nossas obrigações, assim como essa descrição do Cristo aqui. Qual é a minha obrigação perante a minha família? Qual é a minha obrigação perante o meu trabalho profissional? Qual é a minha obrigação perante a sociedade? E também perante a minha instituição religiosa e meu trabalho religioso. E a gente, com essa preocupação diariamente, a gente vai galgando nossos degraus, vai traçando nossos caminhos e vai proporcionando para a gente essa coisa da liberdade. A liberdade que Jesus colocou para a gente. Ele bota aqui para a gente, né? Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Então vamos lembrar aqui, né? Mais uma vez, esse mundo, se a gente estiver desatento, ele vai escravizar a gente a alguns costumes. E quando a gente fala escravizar, né, eu estou falando o seguinte: quando chega o momento da desencarnação, podia ir para longe, mas não está preso aqui, porque está preso aos costumes, não consegue ficar longe da gula, não consegue ficar longe da droga, tem crises de abstinência, sofre do outro lado da vida. Então é sobre isso que a gente está falando, né? E às vezes até através da lei de causa e efeito, que a gente fez com as outras pessoas também, né? E a gente está querendo a liberdade. Essa liberdade a gente vai encontrar nos exemplos do Cristo, cumprindo a sua missão junto ao Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.